Funcionamento das pirâmides na reencarnação. Este trabalho é muito importante para todas as áreas espiritualistas que estuda a encarnação, a reencarnação e como que ocorre este processo. Porque em muitos livros fala de reencarnação, mas não fala da função das pirâmides. Então, esta é a chave que liga todo o elo da ciência e espiritualidade na reencarnação do espírito na Terra e na evolução do ser humano. Então, a reencarnação, o desencarne, tudo isso acontece com as pirâmides. No filme Nosso Lar fala que um dia as pessoas iriam saber como que acontece a reencarnação. Então parece a pessoa subindo uma rampa que parece uma pirâmide e de repente eles cortam. Então é desta parte que agora eu vou contar para vocês como que ocorre a reencarnação e as pirâmides na Terra e nas constelações, em todos os planetas, é fundamental na conexão da consciência interplanetária. Então nós temos aqui o planeta Terra, ele tem várias pirâmides e cada pirâmide está conectado com uma constelação. Agora eu vou passar para outra parte. Então, a conexão, voltando um pouquinho. Conexão dos espíritos através das pirâmides do nosso lar com a Terra. Então, aqui tem nosso lar ligado com cada pirâmide. Aqui é a nossa atmosfera, tá? O campo magnético da Terra. Então, é um ciclo de 24 horas. Cada uma ligada a uma encarnação do espírito que está parado no nosso lar. Então, através das pirâmides é que o espírito chega à Terra, porque todo espírito é uma consciência, é uma frequência, tá? Ele não tem corpo físico, ele anda a nível de frequência em várias camadas da energética do planeta e também na nossa atmosfera. Então, o nosso lar está ligado às pirâmides para que tenha a conexão e reencarnação na Terra. Então, as pirâmides, elas vão o quê? Haver uma inversão de polaridade. Então, é um ciclo de evolução da espiritualidade. Involução, são 13.060 anos de desaceleração. Então, nós estamos assim, exatamente na fase do quê? Da escuridão, como disse, é involução espiritual. Aí nós vamos passar para a evolução, são 2.260 anos de aceleração. Como que ocorre isso? Nós estamos aqui numa transição planetária, a desaceleração fora do cinturão de fóton e a aceleração das pirâmides dentro do cinturão de fóton. Então, nós passamos 2.160 anos aqui, nesta parte do cinturão de fóton, e depois que nós passamos, nós vamos sair. Então, aqui está o nosso sistema solar, que ele vai fazer a inversão de polaridade das pirâmides aqui e reentrar na era de luz. Então, quem faz todo o processo de inversão de polaridade do núcleo da Terra é as pirâmides. Então, vou passar aqui a sincronicidade para que você possa compreender como é que as pirâmides estão ao redor da Terra e como é que ela trabalha também com o nosso cérebro. Então, aqui está as pirâmides, o núcleo da Terra.
Entrando no cinturão de fóton, ela capta a frequência do cinturão de fóton e transfere para o núcleo da Terra. Nós temos neurônios piramidais no nosso cérebro, exatamente fazendo o mesmo trabalho que as pirâmides fazem na Terra. Então, para vocês compreenderem o que é, como que ela funciona, é imaginar que a Terra é o cérebro. Então, eu vou estar explicando a sincronicidade das pirâmides em relação ao funcionamento do cérebro e que a inversão de polaridade, tanto das pirâmides quanto a nossa, vai ser a nível neurológico. Então, nós temos aqui o córtex cerebral e as pirâmides, que são neurônios piramidais. Eles captam informações recebidas pela glândula pineal, que fica no centro do cérebro, e transfere em ressonância para cada parte do cérebro para enviar estímulo para o corpo. A Terra, as pirâmides ao redor da Terra, capta a frequência, envia para o núcleo da Terra para que ocorra todas as transformações geofísicas do planeta Terra. Então, não é só esta parte. Eu vou passar passo a passo como é que nós funcionamos em relação às pirâmides. Eu vou dar todo o funcionamento dela. Para que as pirâmides estejam, ou nós estejamos aqui, e que o nosso cérebro funcione, e que as pirâmides funcionem na Terra, então existe um sistema de circulação de energia. O homem, o que nós temos? Como que chega todas as informações? Através do sangue. Isso produz frequência. Então nós temos o homem, o sangue que circula e nutre os neurônios piramidais através de rios e mares, porque o nosso cérebro tem rios e mares onde passam líquor céfalo-raquidiano. Nós produz os chakras, porque está produzindo energia, 12 meridianos, nudes, que são o quê? Linhas energéticas, entrelaçamento quântico, que nós expandimos energia com a frequência, com a troca iônica, troca gasosa das nossas células. Então, nós vamos expandir energia como as pirâmides na Terra. Cristais. A pineal é um cristal que está no centro do cérebro. Então, este cristal, que é a glândula pineal, ela transfere do centro para as laterais. A aura é um campo magnético de proteção. Então, se nós nutrimos o nosso sangue com uma boa alimentação, nós conseguimos ter um campo magnético de proteção, que é a aura. A Terra nada mais é que uma sincronicidade com o que nós somos. Nós estamos em sincronia com ela. O planeta Terra tem o magma, que está no núcleo, circulando por baixo das rochas. Então, o magma é vermelho e o sangue também é vermelho. Passa-se na base da pirâmide, que eu vou mostrar, através dos rios, que são frequências, da mesma forma que rios e lagos passam a frequência no nosso cérebro, que são líquor céfalo-raquidiano. Os chakras estão ligados com cada órgão do nosso corpo. A Terra também tem 12 meridianos. Tem a linha de lei, que é os chakras, o campo magnético em volta, o entrelaçamento quântico entre as pirâmides. Possui cristal na crosta e produz um campo magnético. Então, este campo magnético que é produzido pelas pirâmides é que entra em ressonância com o nosso lar e a espiritualidade. Então, aqui está o sistema. Agora eu vou passar para você o sistema de alimentação das pirâmides, de proteção, de energia termodinâmica na base invertida
utilizada a energia geotérmica. Então, o nosso cérebro precisa de energia e ele tem que estar quente, o sangue. Se os seus neurônios não funcionar, se o teu organismo não estiver em equilíbrio, tudo para no seu organismo. Então, aqui, ó, as pirâmides todas têm base invertida. Como elas funcionam? Tem as rochas, rios subterrâneos que são águas eletrificadas, mais rocha e magma. Então, os magmas que passam por baixo na Terra faz um aquecimento das rochas, os rios subterrâneos passam através destas rochas e estimula toda esta frequência aqui. Os rios ficam eletrificados e daqui começa-se a canalização, captação de energia para funcionar as pirâmides na Terra. Mais ou menos é parecido com nós, tá? Então nós temos o quê? Olha que interessante. Magma é vermelho, o sangue é vermelho. Nós temos o quê? As veias. Ao lado da veia nós temos o quê? Linfa, que cuida da nossa parte imunológica. E esta linfa, esta água que está percorrendo aqui, vai para os nossos neurônios, vai para o cérebro. Então, a conexão das pirâmides e a conexão dos neurônios que estão no nosso cérebro tem esta sincronicidade, tem que ser tudo em harmonia. Então, agora, como que ocorre a inversão desta polaridade? Como que ocorre, eu não vou entrar, como que ocorre a inversão de polaridade dos seres humanos? Porque eu vou estar falando sobre levitação através da física. Então, já está no meu livro toda a explicação sobre o arrebatamento através da física. Vocês vão entender como que ocorre a modificação da membrana dos glóbulos vermelhos, que de polaridade negativa ele passar para positivo. Então, ali está toda a explicação no meu livro. Então, são 3 geradores. Estão sobre uma caixa de ressonância e contenção de água na planície de Gizé. Olha que interessante. O que foi passado pela espiritualidade e como que eu fui montando, como é que elas estão na planície de Gizé. Estão lá no Egito. Então, elas têm uma caixa, um gráfico e são 3 pirâmides sobre este gráfico. Que este gráfico está cheio de terra, de areia, tá? É como se fosse muro de arrimo aqui e água dentro da caixa. Então, há localizações sobre a caixa, exatamente como as pirâmides estão no Egito. Como é que elas funcionam na Terra? Força centrípeta e força centrífuga. Eu tenho que passar essa explicação para você entender como que a espiritualidade circula no nosso planeta, tá? Que isso também não é dado não é passado em nenhum livro espiritual, de nenhuma religião, né? Então, força centrípeta e força centrífuga, zona de precessão. Então, as pirâmides enviam frequência para o núcleo da Terra, a frequência sobe, ativa cada pirâmide que tem na parte de cima, na crosta terrestre, elas enviam para o feixe, como se fosse laser, para o núcleo e retorna para a atmosfera. Um pouquinho complexo, né? Aqui é a energia das pirâmides. Como é que elas funcionam? Opa, voltando, mais um. Como é que elas funcionam? O fluxo de energia das pirâmides na Terra. Polo Norte, sentido horário, que é na atmosfera terrestre. E no Polo Sul, no sentido que é na parte interna, ela gira à esquerda. Então, aqui está girando à direita e aqui ela está girando à esquerda.
Quantos lados tem as pirâmides, que eu chamo de geradores? Tem 8 externo. 4 coordenadas geográficas, norte, sul, leste, oeste. Norte e sul, força de atração, e oeste e leste, força de repulsão. Então, cada pirâmide tem uma polaridade. Polaridade positiva, negativa, positiva. E assim, é mais ou menos como se fosse um motor. Um motor de carro, que precisa ter os ímãs para funcionar e rodar o motor. As coordenadas geográficas são intercaladas com 4 polos magnéticos, força de atração. Então, força de atração e repulsão, força de atração. Doze lados internos dos geradores, que são pirâmides, estão conectados com 12 constelações. Então, ciclo de 6 dias, são 12 constelações, completam um ciclo de comunicação com a Terra através das pirâmides. Então, para cada parte de dentro das pirâmides é a conexão com uma pirâmide, com uma constelação. Porque vai falar assim, a pirâmide do Egito está ligada com Órion, tá? Mas e as outras constelações? Como é que elas fazem? Então, o sistema de conexão espiritual é na parte interna e externa dela. Ciclo de 7 dias. Órion aciona o gerador do Egito para iniciar um novo ciclo na semana, que é o ciclo de trabalhos espirituais na Terra. Então, Órion, o 13º raio, no 7º dia ele aciona, aonde tem muitos trabalhos espirituais em que trabalha com a frequência das pirâmides. Então, como é que funciona? Eu passei esta parte das pirâmides, um pouquinho complexa, para vocês terem noção de que quem governa tudo isso são as pirâmides e que Órion está ligado no 7º e no 13º. Então, agora é um movimento espiritual na Terra, através da localização das pirâmides. Segue o ciclo de 24 horas, 12 horas para dia e 12 para noite. Então, existem comandos que tem o lado positivo e o lado negativo. Como eu mostrei lá, que tem pirâmides negativas e tem pirâmides com polaridade positiva. Ele segue um sistema geográfico e localização das pirâmides no controle da Terra. Então, para reencarnar, existe, seguindo aqui o gráfico, os 5 elementos na medicina chinesa, que é o gráfico radiônico que eu desenvolvi, onde fala sobre as funções das pirâmides dentro da medicina chinesa. Então, são 12 constelações, 8 planetas, 4 elementos da natureza, 4 cores, estação do ano, pontos cardeais colaterais e subcolaterais. Então, através dessas constelações, desses pontos geográficos, é que existe colônias atuantes aqui na Terra. Os comandos espirituais estão atuantes nas linhas de leis, que são chakras, na natureza entre as coordenadas geográficas da Terra. Elementos da natureza: ar, aura, tá? Campo magnético de proteção da Terra. As águas, os rios, são os animais, que são espíritos que estão reencarnados em peixes, baleias, os golfinhos. A terra, os cristais, são os elementares, madeira, a mata, e o fogo, que é o subsolo. Coordenadas geográficas, então tem os 12 meridianos, os 2 hemisférios norte e sul, longitude e latitude, pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Então, a espiritualidade trabalha dentro desse fluxo de energia da Terra. A rosa dos ventos na mediunidade é bem interessante. Isso são as coordenadas espirituais na Terra, ligada com as pirâmides.
Então, o nosso cérebro entra em ressonância com as coordenadas geográficas. Analisa bem o cérebro. Por isso que no Egito está lá o besouro, né? Tem um desenho no besouro. E tem uma frequência em volta. Então é a frequência do cérebro entrando em coordenada com o lado espiritual. Mas são os neurônios piramidais que entram em ressonância com o lado espiritual, que estão localizados em cada coordenada. Então, vou passando passo a passo para você entender. Então, aqui nós temos neurônios piramidais, norte, sul, oeste e leste. Nós estamos aqui com norte, sul, oeste e leste. Então, o que as pessoas não entendem que no centro espírita, eu vou mostrar. Peraí. É aqui. Roda dos ventos no atendimento espiritual. Local que ficará os médios sentados ou em uma cadeira ou deitados no chão. Você que está assistindo, eu não sei se você já foi em algum centro de Umbanda ou quando vai trabalhar os Exu, né? A linha de Exu, os guias. Então vai fazer a desobsessão. O chefe da casa, o pai de santo, né? Dependendo de cada linha, ele vai saber exatamente qual é o ponto do cérebro ou que aquele espírito está atuando naquela pessoa. Ele leva a pessoa até o centro, com a cabeça voltada no ponto central. O médium fica na ponta do pé, fica ali, e ficam orientando esse espírito que está na pessoa. Então, o trabalho da espiritualidade também está trabalhando a mente das outras pessoas. Isso é um tratamento, desobsessão. Mas também pode ser usado isso daqui para curas. Então, hoje não tem essa caixa de ressonância, mas a espiritualidade assim mesmo trabalha neste processo em centros espíritas. Também não precisa ser da Umbanda, pode ser kardecistas, que sentam em uma roda para trabalhar aquele espírito que está precisando ser reequilibrado. Conversar com ele, doutrinar, fazer a doutrina. Que quando faz um trabalho de desobsessão, você faz uma doutrina nele, você está doutrinando. Reencarnação. Então, como é que um feto reencarna? Olha que interessante. Conexão da mãe com as pirâmides. Nós temos na sola do pé um ponto do meridiano do rim. E este meridiano, ele vai subindo e vai conectar com o cérebro. Então, olha que os ensinamentos da medicina chinesa. O elemento água, ele é rim, mas tem a bexiga que é yang. O rim é preto. O que é o subsolo? Não é preto? Então, é a forma com que nós conectamos com a frequência que está passando nos rios, no subsolo. Mas é a frequência da pirâmide na Terra. E como é que é o fluxo da espiritualidade caminhando ali. Então, se você não cuida da sua alimentação, não se reequilibra e não faz uma terapia, muitas vezes você é dominado, porque você diminuiu sua frequência. Aqui, o elemento água é cor preta, que está na sola do pé. A medula e o cérebro cuida do quê? Das conexões neuronais do cérebro e os ossos, o crescimento da criança. Deságua nos rios, da mesma forma que as pirâmides deságua nos rios, que é o líquor cefalorraquidiano que vai nutrir, mandar informações para esses meridianos. E o meridiano do rim cuida das glândulas, que é as gônadas, hormônios masculinos e femininos. Então, a mãe, quando ela está grávida, o que acontece? É a conexão dela com a frequência das pirâmides, gerando um filho
que entra em ressonância com a frequência das pirâmides. Aqui nós temos o vaso governador, que são vasos maravilhosos, o vaso diretor, que tem o vaso da cintura, que exatamente está no umbigo. Todos os órgãos, o feto, está conectado com o cordão umbilical da mãe. E esse cordão umbilical está ligado o quê? Com todos os órgãos do corpo. Então, quando recebe a frequência, através da sola do pé, ele vai exatamente trabalhar o vaso da cintura e conectar com todos os órgãos do corpo. E o meridiano da bexiga, que percorre a coluna, vai ligar ao cérebro. É mais simples explicar assim, do que está lá no livro, mais lado científico. Aqui ele está falando só da energia, mas quem produz a energia são as células, tá? A evolução da criança. As pirâmides atuam na glândula pineal e neurônios piramidais. O cérebro, que é a glândula pineal, como eu já mostrei, que atua no cérebro, mas através do quê? Do tronco cerebral e através dos 12 meridianos. Mas tudo está conectado com a Terra aqui. E conectado com, aqui também no umbigo, do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, que já estava falando sobre a evolução do homem. Então aqui eu coloquei o meu gráfico e mostrando como que dentro da medicina chinesa fala sobre a evolução do homem. Que são 24 horas que eu vou estar passando.